Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muita alegria que recebemos a todos vocês que estão aqui na sala de reunião, bem como abraçamos com muito carinho os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Esta casa está sempre aberta para nos acolher, para nos receber. E a espiritualidade amiga, que conhece bem todas as nossas necessidades, prepararam esse ambiente com muito amor. E já ao adentrarmos a sala, o salão, já somos acolhidos, tratados com muita alegria. O que é necessário fazermos é abrirmos a nossa mente, o nosso coração, para recebermos esse carinho, essa ajuda que os nossos amigos e benfeitores nos trazem. Por esta razão, vamos fazer uma prece. Aquele que sentir a vontade pode fechar os olhos, apenas por uma forma de concentrar melhor a prece. Então vamos nos acomodando, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre e amigo, e agradecer a eles e aos nossos amigos espirituais por esta oportunidade bendita, oportunidade de aprendermos, oportunidade de alargarmos o nosso conhecimento e aprofundá-los. Tudo no ensinamento de nosso mestre querido. Pai querido, mestre amado, nos envolva e nos abençoe nesta tarde. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Conflitos Domésticos, do livro Uma Razão para Viver, capítulo Conflitos Domésticos, autor Richard Simonetti. Quem fará a palestra para nós é a nossa irmã Roseli. Seja feliz, Roseli. Muito obrigada, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Olá, você também que está nos acompanhando pela rede social. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro que o Centro Espírita Nosso Lar nos propicia para nós estudarmos um tema que agrega mais possibilidades de enfrentamentos das nossas dificuldades vividas no dia a dia. E esse tema, conflitos domésticos, a gente não tem muito o que falar, porque no nosso mundo atual não tem muito conflito doméstico, né? Acho que erraram no tema, porque não tem nada a ver. Mentira, né, gente? Vamos quebrar o gelo, esquentar um pouquinho esse tempo que está frio aqui em São Paulo e vamos falar, sim, existem uns conflitos domésticos, existem bastante. E hoje a gente vai tentar trazer uma abordagem um pouco diferente do que a gente pode esperar de uma doutrina, de uma palestra espírita. Sempre, claro, ao fundo do ensinamento espírita, a gente vai tentar trazer uma abordagem em que a gente vai levar para a nossa casa, para onde a gente for, uma reflexão de um olhar para a gente. Porque, normalmente, nos conflitos domésticos, a gente costuma achar que o problema é mais do outro. Isso não muda também comigo, não, viu? Sempre, eu não sei, é você, não sou eu e tal.
E essa reflexão traz aqui para a gente qual é o teu lugar, né, na tua família? Como é que você está conduzindo essa relação? O que a gente pode melhorar com relação a isso? E a família é sim um templo sagrado, né? Conforme diz o Emmanuel, é o celeiro das almas, porque é lá que a gente, como semente, a gente vai amadurecendo, a gente vai chegando ao ponto certo. Então, a família é esse templo sagrado de evolução. Também a gente confirma, concorda, conforme os espíritos nos ensinam, que nós estamos juntos para evoluir e que sim, os conflitos domésticos, eles normalmente são resgates espirituais, são situações que a gente criou, nós como famílias, como membros dessa convivência, a gente criou provavelmente em outras situações. Então, tudo isso é verdadeiro, tudo isso a gente confia plenamente de que a doutrina nos traga e que está correto. Mas existe uma realidade que em muitas famílias vive escondida e traz sofrimento profundo às pessoas que fazem parte dessa união. E normalmente a gente se cala ou a gente não quer ver. Então, algumas perguntas que a gente vai deixar para a nossa reflexão quando nós sairmos daqui ou para a gente trocar ideias depois na hora das perguntas. Por exemplo, quais comportamentos você prometeu nunca repetir, mas percebe que repete? A gente não presta atenção nisso, mas a gente vai repetindo comportamentos que a gente viu dos nossos pais na nossa infância, comportamentos que a gente traz de outras existências, influências que a gente recebe da mídia, das redes sociais hoje, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem a solução para todas as nossas questões, né, na rede social, e a gente acaba se influenciando. Então, quais comportamentos a gente prometeu, né? O ideal seria não repetir, mas a gente repete. Percebe e não percebe. Quem na sua família nunca teve voz? Qual é aquela pessoa que a gente não dá muita importância, ou porque está idoso, né? Já não está pensamento, lógico, ideia totalmente equivocada, mas às vezes a gente pensa assim, não, ele está lá, ela está lá, está idoso, está idosa, então não tem mais condições de opinar. Mentira, tem condições sim, mas às vezes a gente tem algum familiar que está passando por isso, ou uma criança, que a gente não dá voz para essa criança, mas ela já tem uma personalidade, né? O que em você ainda reage como uma criança ferida? Então, aquela criança que todos nós temos ainda, que é bom a gente não perder, porque a nossa criança é maravilhosa, é aquela criança que nos dá afeto, que nos abraça, mas a gente tem aquela criança que reage como se estivesse ferida o tempo inteiro, sempre melindrada, sempre choramingando as coisas, pedindo, né? E o fato é que nem toda família é sinônimo de acolhimento, isso também a gente já sabe. Há famílias que amam, mas não sabem demonstrar. Vocês conhecem alguém que ama, que se percebe que ama pelas atitudes, mas não demonstra, não fala, não se abre? Há famílias que adoecem porque a proteção transforma-se em controle. A gente vê muito isso hoje. E a gente também não pode julgar uma mãe, um pai que quer controlar, de certa maneira, o filho, porque o mundo hoje realmente está diferente do que no tempo aqui meu, por exemplo, que eu vivi uma outra época. Então, o mundo hoje é uma preocupação constante que os pais têm com os filhos. Claro que o excesso não é bom, mas também a gente tem que tomar cautela para não julgar, porque um dia, se nós formos pais, a gente vai compreender essa preocupação. Há feridas que não começaram a partir dessa união, como a gente já falou, né? Mas continuam através de nós porque não foram devidamente olhadas com todo o carinho e atenção que elas mereciam. E aí, uma vez ferida infectada não tratada, a infecção continua e essa infecção tende a
a aumentar. Então, nós entendemos que essas famílias, elas não vêm com situações que acontecem nesta encarnação. Algumas sim, algumas são provocadas nesta encarnação, mas a gente não pode esquecer, como espíritos imortais, que nós viemos de outras existências. Então, às vezes, a gente traz feridas que a gente não tratou, não trata agora, e ela continua inflamando, infectando e só crescendo. Há famílias onde existe amor, mas há famílias também onde impera o silêncio, as cobranças constantes, o sentimento de rejeição que permeia algum familiar, mágoas antigas que não foram curadas se revelam nessa convivência. Porque não dá para a gente usar máscara o tempo inteiro numa convivência familiar. A gente pode até decidir usar por um certo tempo, mas não dá para a gente fingir o tempo inteiro, não dá para a gente não sentir, não se ofender, não se magoar o tempo inteiro. Há também, em algumas famílias, a manipulação emocional, a ausência afetiva, porque às vezes a pessoa está presente, mas ela não dá afeto, então é uma ausência afetiva. Em muitas famílias, infelizmente, a gente vê isso. A competição, um irmão competindo com o outro, o pai, a mãe causando, inflamando essa competição entre os filhos, comparando um filho, uma filha com o outro. Isso gera o quê? Isso gera uma competição, isso gera uma coisa muito acirrada de como se a gente tivesse que ser melhor do que o outro o tempo inteiro. E para que isso? Será que é para agradar? Será que é para a gente ser validado? O autoritarismo também usado como ferramenta de controle. Às vezes um pai, uma mãe é muito autoritário porque quer controlar. A gente já falou do controle aqui. A gente só repete, cuidado com os excessos, né? Observar como é isso na nossa casa. E como nós já citamos, feridas que atravessam gerações. Porque nós sabemos que não estamos juntos apenas nesta reencarnação. São raras as uniões familiares em que os membros vêm juntos pela primeira vez, já tiveram convivências mais distantes anteriormente e vêm como família. Acontece, mas são raras. Então, nós estamos vinculados por séculos, talvez, a essas pessoas que vêm junto com a gente, e vem com uma missão, que é da gente se melhorar, né? Então, nós podemos refletir que o conflito doméstico talvez não seja apenas uma prova, um resgate ao adiantamento daqueles membros, mas indo além dessa relação familiar, ela pode ser um convite profundo à consciência, à nossa consciência, a gente se perceber, a gente perceber qual está sendo o nosso papel dentro daquela família. Nós estamos no nosso papel correto ou nós estamos abrangendo outros papéis que não nos cabem naquele momento? Pai, mãe são pais, são mães, filhos são filhos, irmãos, irmãos. Será que a gente não tem um pai que às vezes age mais como um filho do que como um pai? Uma mãe da mesma forma? Filhos que agem mais como pais do que como filhos? A gente sabe que as experiências, as bagagens intelectuais, culturais e de sabedoria são diversas e que pode, sim, entre nós, um filho ser mais evoluído moralmente do que o pai. Pode, mas a gente tem que observar isso para poder trabalhar essa relação da melhor forma. Então, não apenas o Espiritismo confirma, mas a psicologia também nos traz a utilidade dessa união familiar como uma fonte geradora de amor, num tempo ou em outro, numa encarnação ou em outra. Essa família que hoje está distanciada, ela será uma fonte geradora de amor. Mas também hoje ela pode gerar medo, silêncio, reações, fugas, controles, submissão excessiva e até mesmo o sentimento de acreditarmos que não merecemos amor. Quantos que não estão
numa família e não se sentem amados por esses familiares, né? Se sente um estranho no ninho, como aquele filme. Então, nós vamos analisar alguns desses sentimentos que podem esconder outros mais profundos. A gente vai dar exemplos simples aqui. Uma mãe, por exemplo, a gente falou do controle, mas que ela controla excessivamente seus filhos. É aquela rédea curta, onde você vai, que horas você vem, não chegou, você liga para saber onde está. Será que ela, na verdade, no fundo, ela não tem medo de perder? Ela não tem medo de que algo aconteça? Então, às vezes, o controle que um filho ou uma filha entende como uma coisa chata, uma coisa ruim, não pode ser um medo que a mãe tem de que esse filho sofra alguma situação que possa prejudicá-lo? Ela não tem um medo de perder esse filho, mas ela expressa na forma de controle? Isso é para a gente poder, né, os filhos que passam por isso, a gente poder trabalhar essa questão. Minha mãe é muito controladora, mas isso não é chatice. Não é porque ela é ruim, não é porque ela é cerceadora da minha liberdade, é porque ela tem medo. Né? O pai que não demonstra afeto, aquele pai que é mais distante, será que ele não aprendeu desde pequeno que homem não pode demonstrar sentimentos? Homem não chora? Engole esse choro que você é homem? Quantos, né? A gente tinha esses hábitos há tempos atrás. E o filho agressivo? Será que ele, no fundo, não está pedindo atenção? Será que ele não está pedindo limite? Aquele filho que toda hora vai mal na escola, toda hora os pais são chamados para reunião, se mete em encrenca, é muito agressivo, bate nos amiguinhos. Será que ele não está pedindo atenção? Será que ele não está pedindo um limite? Que às vezes a gente, como pais, a gente tem medo, né, de impor limites hoje em dia. E aquela filha que faz tudo para agradar, mas ela se cala, ela se anula, porque ela pode ter crescido acreditando que somente será amada se agradar o outro. Então, muitos conflitos domésticos, eles surgem por conta de necessidades emocionais não atendidas. Mas eu vou mais fundo, não tratadas, não percebidas, porque a gente passa batido, né? Nem sempre, por exemplo, uma discussão entre um casal que está passando por dificuldades financeiras é sobre dinheiro. Às vezes, esse marido, essa pessoa que faz o papel daquele que supre, que sustenta, ele quer uma validação. Olha, eu saio todos os dias para trabalhar, eu trago sustento para casa. Às vezes, essa discussão pode ter oculto esse sentimento da pessoa. Nem sempre é apenas sobre opinião, mas às vezes é necessidade de se sentir pertencedor àquele grupo. Olha, eu vou dar minha opinião, a gente não liga, a gente ignora, é a criança, é o idoso que a gente falou, aquela pessoa que a gente acha que não desenvolve, né? A gente tem essas coisas, né? Então a gente acha, não, nem vale nem a pena ouvir, mas essa pessoa está querendo ser ouvida, né? Nem sempre é sobre estar certo, mas sobre quem nunca se sentiu ouvido. Tem uma frase atribuída a Carl Jung que diz, ou psicólogo, psiquiatra, nem sei se eu falei direito, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontramos como destino. Isso tem tudo a ver com doutrina espírita, que a gente sabe, aquilo que a gente não trabalha, aquilo que a gente não olha com atenção, a gente vai encontrar lá na frente, numa situação semelhante, e aí nós vamos ser confrontados. E agora? Não é? Então, jogar um sentimento para baixo do tapete, como às vezes a gente faz, maneira de dizer, nem enfrentar, apenas escondê-lo temporariamente, isso não quer dizer que você está tratando, você só está ali, deixando ele ali. Guardou ali embaixo do tapete, você não vai mexer agora, não quer, tudo bem, a gente tem esse direito, mas essa situação pode vir a nos confrontar futuramente. Então, quantas vezes nós repetimos, nunca agirei como meu pai? Quantas vezes a gente repetiu isso, né? A gente que já tem um pouco mais de vivência. Não quero ser igual à minha mãe, a gente também fala isso. E lá estamos nós, jovens, construindo a nossa família, e a gente repete o que o pai e a mãe faziam igualzinho. E aí o pai e a mãe vai falar, olha, eu fazia isso com você, você não gostava. E aí o filho, a filha fala assim, não, eu faço diferente, não é igual.
né? Então, são dores mal curadas que voltam à tona e se repetem e a gente nem percebe. E uma coisa que o Espiritismo traz, a psicologia também, vocês sabiam que padrões emocionais atravessam gerações? Isso! Famílias transmitem entre si, uma geração após outra, aquela família que cria sempre a sensação de medo, de culpa, formas de amar, formas de sofrer, de silenciar. Então, isso vai sendo passado de geração, porque são os comportamentos que a gente repete, às vezes, sem perceber. Há famílias onde ninguém fala sobre seus sentimentos. Tem alguém aqui que tem uma família que ninguém fala dos seus sentimentos, ou bons ou ruins? Onde todos gritam porque não aprenderam a dialogar. Há famílias onde o afeto até existe, mas nunca foi verbalizado ou demonstrado em atitudes. Um abraço, às vezes tudo que a gente quer é um abraço, é o colo da mãe, não é? Eu, às vezes... Minha mãe já desencarnada, mas eu lembro quando eu ficava no colo da minha mãe, coisa boa, né? Coisa boa. Que bom que a gente sabe que a mãe está viva, em outro plano, e que ela dá colinho para a gente, sim. Mas a gente lembra daquele momento da nossa infância, que a mãe era o nosso porto seguro, né? Normalmente era mais a mãe, porque o pai sempre estava fora, trabalhando, mas o pai, claro, tem o seu valor na família, nas nossas experiências, né? Então, um abraço, às vezes uma palavra, um conforto, um beijinho no dodói, né? Quem que não teve um cortezinho ali, machucou o dedo, a mãe foi lá e beijou, falou agora vai sarar, e sarava mesmo, né? Então, olha que coisa. Então, existem filhos que passam a vida inteira a receber dos pais, tentando receber dos pais adultos aquilo que nunca receberam na infância. Então, é difícil, porque se o pai e a mãe foi criado assim, ele está... Mas pode quebrar esse ciclo? Claro que pode. Quem quiser, a qualquer momento, pode quebrar esse ciclo. Então, o ciclo continua porque a gente assim faz, porque não se olha, porque não percebe o nosso comportamento, porque no automatismo que a gente vive cada vez mais, os dias mais curtos, as tarefas não acabam nunca, e a gente vai tudo no automático, a gente não se percebe. Então, tudo isso cria conflitos profundos, porque nós continuamos esperando pelo dia em que vamos receber aprovação, acolhimento, validação. Enquanto isso não acontece, a gente sofre. E acontece também com bastante frequência uma família inteira carregar um sofrimento que nunca foi nomeado, não se dava nome àquele sofrimento ruim, àquela angústia. Não, eu sinto isso porque parece que nós, como família, não estamos unindo, a gente não está crescendo, mas fica calado, não é? Então, vai passando aquilo ali, aquele sentimento que a gente tem, vai nos adoecendo, porque tudo que a gente não trata vai mexendo com a nossa saúde mental. Venha no seminário aí que a gente vai ter dia 20 de junho, que vocês vão aprender bastante sobre saúde mental. Se a gente não trata, se a gente não olha, se a gente não se percebe, a gente não vai tratar. E aí isso vai adoecendo, esse sentimento que a gente não sabe nem de onde vem. Às vezes vem até de uma existência passada, mas a gente não sabe. Mas a gente não sabe, nem vai saber, provavelmente, mas a gente pode cuidar. A gente pode tentar tratar esse sentimento, tratar se abraçar a criança, nossa criança que está ali sentindo isso também. Então, um padrão repetitivo, uma sensação constante de abandono, às vezes a gente traz isso para a nossa família. É até uma família amorosa, mas alguma coisa em mim, assim, eu sinto que eu estou sempre abandonada. É uma coisa mais nossa do que da família em si, mas a gente tem que olhar e não jogar ali para baixo do tapete e falar, não vou resolver isso agora, não é? Então, podem surgir as uniões familiares dessa maneira, onde as mulheres se submetem a relações abusivas, porque ela acha que é só isso que ela merece. Ela acha que a mãe dela sofreu abuso, teve um marido violento, e ela também tem que ter isso, porque é a vida. Deus quer, Deus colocou aquela pessoa no meu caminho, por favor. Então, a gente tem que
tirar certas questões em que, às vezes, até em espiritismo a gente ouve falar, você precisa aguentar. É seu marido, a sua esposa. Ah, não está feliz, tem que aguentar, casou, senão vira karma. Gente, karma e espiritismo não existe. Karma é uma coisa, um dogma, vai acontecer, é um destino que existe. E a gente tem liberdade para mudar. Então, família é para acertar dívidas passadas? Sim. Tem que aceitar porque é família. Então, são coisas que a gente tem que analisar bem e começar a olhar por uma outra ótica. Por quê? Porque espiritismo é uma doutrina libertadora, mas essas frases, elas não libertam, essas frases te acorrentam, não é? Prendem em prisões cheias de culpa. Ai, não estou bem, não estou feliz, nunca fui feliz na minha união. Pode acontecer? Claro que pode, a gente não acerta sempre. As pessoas mudam, as pessoas revelam personalidades que não tinham, e aí revelam, e aí? E aí você tem que ficar... Claro que família, pai, mãe, filhos, é uma questão diferenciada, mas... a gente precisa entender, olha, que amor não significa submissão. Eu não tenho que me submeter porque eu amo ou porque eu quero ser amada ou amado, não é? Perdão não significa permitir violência e permitir a repetição daquilo que nos magoou. Caridade não significa destruir a saúde emocional. Então, eu preciso me cuidar, eu tenho auto-amor, eu tenho dever de conservar a minha saúde corporal, é uma lei de Deus, a lei de conservação, não é? Então, família não é lugar para relacionamentos tóxicos eternamente, não é? Então, vamos esquecer porque é família, tem que aguentar, vai encontrar na outra encarnação de novo. Pode ser que encontre na outra encarnação, só que a partir do momento que você resolveu a sua questão com essa pessoa, você não vai voltar para resgatar nada, quem vai voltar é a pessoa. Então, você vai estar pleno, porque você resolveu a sua situação, a sua pendência com ela. Se a pessoa não resolveu, ela vai voltar para resolver de alguma maneira. Não é? Então, é preciso que a gente se enxergue nesse comportamento familiar, porque todos nós podemos mudar, todos nós podemos criar limites, interromper abusos, todos podemos parar ciclos destrutivos e proteger a sua saúde mental. Agir como ensina o Espiritismo não é se anular, mas é ter consciência. Então, estamos na família... é importante que a gente conviva, que a gente aprenda ali as virtudes com o diferente, com aquele que diverge, com aquele irmão, pai, mãe difícil. Sim, é importante para nós, não é? Mas isso não nos submete ao sofrimento, não nos submete a abusos. Isso que é importante a gente colocar. A Joana de Ângeles, ela diz que muitas vezes reagimos exageradamente porque a situação toca em feridas antigas, isso é fato. Não reagimos apenas ao presente, mas também ao passado que ainda vive dentro de nós. Olha que profundo. A gente não vê esse passado, né? A gente não olha para ele, mas ele está lá. Nós somos hoje o que nós fizemos do passado. Então, é importante a gente olhar o que tem ali no nosso passado que faz com que hoje a gente seja dessa maneira. Famílias podem se tornar campos de projeção emocional. A mãe projeta expectativas que são suas no filho ou na filha. O filho projeta suas frustrações nos pais. Irmãos disputam reconhecimento. Casais repetem modelos aprendidos na infância e, sem consciência disso tudo, os conflitos atravessam décadas. Então, é importante a gente ter essa atenção que a gente pode romper padrões destrutivos
a gente pode modificar uma forma de dialogar quando a família não tem diálogo. A gente pode sim trazer uma forma diferente, a gente pode trazer uma forma de acolhimento em vez de humilhar, a gente pode ouvir mais em vez de aconselhar. Quantas vezes a gente só quer falar, não quer conselho, não é? Então, quando nós decidirmos não transmitir adiante o que me feriu, é um grande avanço na evolução do espírito imortal. É a quebra do ciclo. Eu não vou transmitir aos meus filhos aquilo que eu sofri. Eu sofri. Meus filhos não têm que sofrer. Meus filhos não têm que receber esse ciclo repetitivo. Eu trouxe aqui uma poesia que eu adoro. Gente, o tema é complicadinho, né? Uma poesia do Braulio Bessa. Eu amo o Braulio Bessa. É um pouquinho compridinha, mas vai dar tempo da gente falar. Olha só, é muito bonita. O nome é Todo Filho é um Professor que Ensina para Aprender. Então começa. Nasce uma nova lição. Os pais aprendem que amor não combina com razão. Não tem regra a ser seguida. Não tem peso nem medida. Está na essência do ser, de apenas ser amor. Tão pequena eu ensinei o dom de se agigantar. Vi mãe dobrar de tamanho, vi pai se multiplicar. Multiplicar coração, multiplicar nosso pão. E aprendi para também ser um bom multiplicador. Todo filho é um professor que ensina para viver. Foi quando fiquei doente que ensinei a medicina, que nenhuma faculdade desse mundo ensina. Meus pais, munidos do dom de fazer eu ficar bom e poder compreender a cura através do amor. Foi quando triste chorei por não ganhar um presente que ensinei a meus pais a me ensinar diferente. Aprendi nesse estudo que não podia ter tudo e que para poder colher tem que ser um plantador. E quando sonhei tão alto que não podia alcançar, vi meus pais criando asas para me ensinar a voar. Aprenderam a abrir mão da segurança do chão, ajudando a acender a chama de um sonhador. Ensinei e aprendi quando segui meu caminho, que mesmo distante e só, eu nunca estive sozinho. Mesmo sem a tal presença, de longe eu pedi a benção, para modo de me proteger de todo perigo e dor. Seja pai, mãe, seja filho, não é difícil entender. O que importa é a troca de sentimento e saber. Na escola do amor, qualquer um pode aprender. Se a gente perceber aqui essa poesia, que às vezes a gente lê rápido, né? Ele fala desde criancinha. E o que ele foi ensinando? Então, quando a criança tem uma birra porque ela queria um presente e não ganhou, ela está ensinando os pais, né? Quando a criança fica doente, ela está ensinando medicina. Olha só, que profundo, não é, gente? Então, é com isso que a gente fecha a nossa palestra de hoje. Muito obrigada. Muito boa a palestra. Tema, então, agora chegou o momento que é de vocês. Participem. Quem quiser fazer uma pergunta, tiver alguma dúvida, é só levantar o braço que o Dagoberto vai levar até o microfone até você. Boa tarde. Tá funcionando. Boa tarde. É como a espiritualidade vê esses conflitos internos de que quase 100% dos casos os maridos matam suas mulheres e em tudo, enfim. Como a espiritualidade vê isso aí? É falta de Deus, é falta de educação ou é extrema ignorância? Obrigado. A propósito, Jesus, te amo. Obrigada. Falta de Deus não é, né? Porque Deus é onipresente, onipotente, é a gente que se distancia de Deus, né? É a gente que fica longe porque a gente se apega muito à materialidade. Quanto mais a gente está apegado à materialidade, a gente se afasta do que é espiritual. Então, a gente valoriza aquilo que é material e esquece do que é espiritual. A gente não abre os nossos canais de sintonia com o Criador, porque a gente está na materialidade. Então, uma coisa muito importante. Então, acontecem os feminicídios, hominicídios também acontecem, né? Não sei se é assim que fala, gente, hominicídio, mas vamos lá, inventei agora. Mas é isso, é você não olhar para você, é você não se perceber.
Porque essa atitude cruel de você matar alguém, isso não nasce de pronto. Existem os crimes passionais, que a pessoa é levada pela emoção, existem. Mas a maioria do que a gente tem visto hoje são planejamentos. Então, a pessoa, ela está planejando, ela está sentindo esse ódio, essa raiva, ela está querendo acabar com a felicidade da outra, do outro, há muito tempo, gente. E a pessoa não se percebe, e ninguém percebe. Ninguém percebe que o homem, a mulher, mudou o seu comportamento, que ela está esvaindo ódio, raiva, não é? E a gente muda o comportamento. Não adianta. Quando a gente tem uma intenção de vingança, de prejudicar alguém, o nosso comportamento poderia ser doce, amável, ele muda em alguma coisa. E hoje a gente, em família, a gente não olha para o outro. Não é? A gente chega em casa, hoje em dia, quem pode, mora em apartamento de 3, 4 quartos, cada um com a sua televisão, cada um com seu celular, seu videogame, chegam em casa e cada um fica no seu quarto e a gente não olha um para o outro. Às vezes o marido também, a mulher chega em casa de um dia de trabalho e a gente não tem um diálogo, a gente não pergunta como foi. Não é? É o nosso automatismo, é a nossa vida no material, é a gente não prestar atenção, aí a gente vai adoecendo, esse ódio vai crescendo, esse planejamento vai recebendo influências do mundo espiritual que vão potencializando o nosso desejo de vingança, e aí é um ciclo que, se esses espíritos envolvidos não quebrarem, vai ser igual guerra Israel-Palestina. Não acaba por quê? Porque ninguém quer quebrar esse ciclo de ódio que os une. Olha só, né? De ódio que os une. Então, se não quebrar esse ciclo, não vai acabar nunca. E esse conflito entre esses espíritos, porque a gente é imortal e a gente vai sim se encontrar por outras oportunidades, se esse ciclo não é rompido, aí que aconteceu numa próxima reencarnação, provavelmente vai haver o revide, porque o ódio foi mantido, a gente desencarna e não fica bom, não vira santa, a gente encarna e leva aquilo que a gente é. Então, a gente leva isso para a vida espiritual, nosso ódio, nosso desejo de vingança. E aí você tem uma oportunidade, se você puder, você já prejudica o outro de lá mesmo, via pensamento. Se não, você está aqui reencarnado, você prejudica aqui. E a gente, mas ele era tão bom, ela era tão boa. Imagina, pai, mãe de família perfeitos, de repente um assassinato, uma vida que foi ceifada de forma cruel e, para a gente, abrupta. Mas não foi. Então, a gente tem que se olhar, a gente tem que se perceber. E a família tem que perceber também como é que está indo o nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso colega, nosso vizinho. Meter a colher, né, também na vida do vizinho, porque hoje em dia não dá para a gente ficar calado mais, a gente tem que prestar atenção no nosso entorno. A vida não é só nossa, a gente está aqui para viver com outras pessoas, e toda a vida é importante, a gente tem que estar sempre prestando atenção nos comportamentos diferentes. Isso não é você vasculhar a vida do outro, você xeretar, é você estar cuidando do teu próximo, sem que você se envolva demais, demasiadamente, mas você está lá, de olho. Boa tarde, Roseli, tudo bem? Então, eu queria que você comentasse como é que uma mãe e um filho se sentem sendo um ser só. Sendo um ser só? Por exemplo, a minha mãe é falecida. Eu e ela, a gente era uma pessoa só. Isso é amor profundo, isso é sintonia, isso é uma coisa que, embora seja rara, tem muitos exemplos aqui, né? Não é uma quantidade grande. Mas são espíritos, sabe, gente? A gente vai construindo. A gente está aqui construindo. A gente não sabe nem como é que a gente se dava com as pessoas com as quais a gente está vivendo. Vai que a gente brigava, se arrancava os cabelos, se socava um ou outro, né? E hoje a gente está numa construção melhor. Então, você e a sua mãe provavelmente vieram nessa construção, tiveram as suas possíveis desavenças, mas vocês foram construindo
esse amor, construindo essa sintonia. E hoje são um só. Por quê? Porque vocês agem pelo amor, vocês são um só no amor, vocês são um só nessa construção sólida, firme, que não perde com o tempo, não se destrói, porque o que une a gente de verdade é o amor. Então, toda a relação de amor grandiosa que a gente conseguir construir, qualquer existência, mas digamos a partir dessa, a gente vai ter esses espíritos se procurando pelo universo, porque a sintonia do amor é que nos une, e isso não há nada que possa destruir o amor. E o amor da mãe, salvo exceções, é o amor que mais se compara ao amor de Deus por nós, né, gente? Amor de mãe, amor de pai é maravilhoso. Não fiquem chateados, mas a relação de uma mãe com um filho é um pouco diferente, né? Hoje a gente tem, graças a Deus, pais assim maravilhosos, né? Admiráveis, mas a relação de uma mãe... Ai, eu já falei errado, não devia ter falado isso. Porque os pais vão ficar chateados, mas não, gente. É muito bom a gente ter uma família toda que se ama, mas a relação entre mãe e filha, quando ela se constrói, porque normalmente mãe e filha vêm às vezes como rivais, né? Elas vêm para competir uma com a outra, a gente vê muito isso. E conseguiu trazer uma harmonia, isso é maravilhoso, parabéns, viu? Isso. Então, é isso, é o amor. E eu tenho certeza que outras pessoas têm essa relação de amor e que sente esse amor, não é? Então, é isso aí. É isso mesmo. Bacana isso. É para isso que a gente está aqui, é para a gente se amar e para a gente cada vez mais sentir essas presenças, entendendo que está só numa outra dimensão, num outro lugar, mas que o amor continua a todo vapor, né? Gente, nós temos tempo só para mais uma perguntinha. Se alguém quiser perguntar, é só levantar o braço. Bom, se não... Ah, que fofa. Ele não sabia mesmo, mas ele sabia ser morto, pai. Era 13 filhos, só 4 meninas, mas ele ensinava para nós ser as meninas e andar onde os meninos estavam também. Ensinava a dar tudo. Então, e ele ensinava a gente a orar e também ensinava a tocar tudo. Então, era um pai e uma mãe maravilhosa. Ai, gente, olha aí, tá vendo? Ela me redimiu aqui dos pais, tá vendo? Que bom, depoimento aqui para elogiar os pais. Ah, que bom. Eu também senti. Eu também senti essa presença, né, dos nossos pais. É muito bom. Parabéns, viu? Que bom, gostei. Parabéns para você. Agradecemos a Roseli e agradecemos a todos vocês também pela participação. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma outra colocação, ao final da palestra, a Roseli vai ficar um pouco mais aqui. E aí dá para vocês conversarem com ela também. Tá Tchau, bom? tchau, gente. Até mais. Obrigada. Bom, recebemos muito. Vamos, então, uma forma de agradecer ao Pai é vibrando. Sabemos que vibrar é buscar o melhor sentimento que estiver dentro de nós e levar para aqueles irmãos que estão necessitando. Então vamos vibrar muita paz, muita coragem, muita esperança para todos os nossos irmãos que estiverem
nos hospitais ou num leito de dor, acamados, que eles sintam a presença de nosso Mestre Jesus, enchendo-os de esperança e de muita saúde. Vibremos. Vibremos também por todos os países que se encontram em guerras, lutando, sem mesmo saber porquê. Vamos vibrar muita paz, muita união, muita fraternidade. Vibremos. Vibremos também por todos os dirigentes de todos os países, que eles possam sentir o desejo de viver em paz, em união, com muita sabedoria, olhando pelo outro e não só por si mesmo. Vibremos. Vibremos por fim pelo nosso Brasil, a pátria do Evangelho de Jesus. Que nossos dirigentes tenham sabedoria e que hajam na busca da paz, do progresso e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Mestre querido, que tanto nos ama, que está presente nesta reunião, agradecemos pelo acolhimento, pelas orientações, agradecemos a oportunidade de aprendermos. Obrigada, Mestre amado, por todos os seus ensinamentos, tão simples, mas dado a nossa dureza, difíceis de aprender, que possamos levar um pouco de tudo que aprendemos hoje aqui para os nossos lares, para os nossos entes queridos e levarmos paz aonde formos. Que assim seja, graças a Deus. Agora chegou o momento do nosso passe. Eu convido a nossa companheira Miriam, que irá dirigir os passes da tarde, e enquanto ela se organiza, eu vou ler a orientação do passe. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente, no momento em que direcionamos a emissão de fluidos espiritual magnético. O passe coletivo deste momento estará beneficiando os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook e YouTube, assim como nossos companheiros aqui presentes no salão de reuniões. Por favor, acompanhem aos direcionamentos dos dirigentes do passe. Boa tarde a todos, queridos e queridas aqui presentes. Boa tarde aos amigos das redes sociais, da Rede Boa Nova de Rádio. Peço às companheiras que subam ao palco. Com os pensamentos elevados, tranquilos, pensando
Nesse amor que recebemos, essa energia positiva, pedimos ao Pai que possamos receber as boas energias de acordo com as nossas necessidades, vibrando saúde, paz, amor, equilíbrio físico, mental, espiritual, e vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora eu passo a distância. Para quem tiver mais de uma pessoa, pedimos que pense alternadamente: saúde, equilíbrio, fraternidade, tranquilidade e muito amor. Que nossos pensamentos possam chegar a cada um através dos amigos espirituais, de acordo com as suas necessidades. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Que possamos dar continuidade nesse tratamento na próxima semana. Obrigada. Obrigada, Val. Obrigada, Miriam. Obrigada aos trabalhadores. E agora eu vou falar para vocês o tema da próxima semana. Aquele que já gosta de estudar durante a semana, trazer prontinho para fazer perguntas. O tema será Anjos e Demônios, do Livro dos Espíritos, questões 128 a 131, autor Allan Kardec. Vou passar para vocês os avisos da casa. Primeiro aviso é encontro com a cultura espírita. Pinga fogo no encontro com a cultura espírita com Hildo Rosa e Djalma Santos. 30 de maio, às 17 horas, na Unidade Doutrinária de Santana. E 31 de maio, às 10 horas, na Unidade Doutrinária da Vila Galvão, com mudanças de horário e mesmo da reunião pública, com passe aplicado no final do encontro. Não perca este momento e venha tirar suas dúvidas sobre sexualidade e gênero. O segundo, campanha de inverno. Inverno se aproximando e, mais uma vez, precisamos do seu apoio para garantir moletons novinhos para nossos pacientes em atendimento especializado na unidade de longa permanência. São mais de 520 pessoas com deficiências. A campanha visa arrecadar moletons novos, calção ou blusão, nos tamanhos GG e Extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta de nossos pacientes, nas cores cinza, bege e azul, cores padrão de utilização nas unidades. Se desejar sua doação em peças, podem ser encaminhadas para uma de nossas unidades doutrinárias ou pode ser realizado um depósito bancário ou Pix, de qualquer valor para a compra conjunta dos moletons. Junte os amigos, a família, os conhecidos e vamos deixar o coração de nossos pacientes quentinhos nesse inverno.
Mais informações no site www.nossolar.org.br ou nos cartazes no centro. Agradecemos de coração toda a colaboração possível. O terceiro e último é: primeira jornada Espiritualidade e Saúde. Veja quem vai participar da primeira jornada Espiritualidade e Ciência. Participações de Alexander Moreira Almeida, Caio Almeida e João Lourenço. Prepare-se para adquirir conhecimentos que podem transformar sua vida. Primeira jornada de Espiritualidade e Saúde, com nomes importantes da pesquisa científica e divulgação do Espiritismo. Dia 20 de junho de 2026, das 8 às 17, na Unidade Doutrinária de Santana. Ingresso social, doação de 1 litro de leite. Mais informações e inscrições no site www.nossolar.org.br ou escaneie o QR Code nos cartazes do centro. Queremos, neste momento, agradecer aos nossos irmãos e companheiros da internautas que participaram nesta tarde conosco. Pedimos a todos os irmãos aqui presentes que desejam participar ou receber o passe na Câmara de Passe, que permaneçam sentados, que o nosso companheiro Dagoberto irá orientar o direcionamento da Câmara de Passe. Aos que vão se retirar, nós pedimos que o faça em silêncio, porque os trabalhos da casa continuam. Agradecemos a todos a participação, que na próxima semana nós possamos nos encontrar novamente. Vão em paz e uma semana feliz para todos. Obrigada.